A gente está vivendo um momento em que o mundo inteiro parece que está segurando a respiração. O único evento lá em Teherã pode ter sido a faísca que faltava para um confronto gigantesco entre os Estados Unidos e o Irã. Parece que a contagem regressiva de fato começou. E a mensagem não podia ser mais clara, né? Assim, em letras maiúsculas, o presidente americano já dá o tom da conversa. Isso transforma o que era uma crise regional em uma ameaça global que parece estar batendo na porta. As apostas, agora, são altíssimas. Mas afinal, como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, tudo isso começa com um evento bem específico, uma execução na capital iraniana que acabou servindo de gatilho para essa tensão toda. E aqui está o fato central de tudo. A execução deste homem, Hamidreza Sabet Esmailpour, foi a ação que acabou ecoando muito, mas muito além das fronteiras do Irã e que deixou o mundo inteiro em estado de alerta. A acusação contra ele, espionagem para o Mossad, o famoso serviço secreto de Israel. Isso conecta o evento diretamente a um dos maiores rivais do Irã na região, o que, claro, joga mais lenha na fogueira e deixa a situação ainda mais explosiva. E olha, isso não foi um caso isolado, tá? Foi a 10ª execução desse tipo desde a guerra entre Irã e Estados Unidos e Israel, lá em junho de 2025. Ou seja, isso mostra um padrão muito claro de escalada por parte de Teherã. A resposta americana foi praticamente imediata e foi massiva, se materializando na mobilização de uma força militar que é, no mínimo, impressionante. E foi com essas palavras que Trump não só confirmou a ação militar, mas também definiu o tom dela. É uma mensagem de força, de resolução e que não foi enviada por canais diplomáticos tradicionais, não. Foi postada numa rede social para todo mundo ver. Tá, mas o que significa essa enorme armada na prática? Não é uma ameaça vaga, não. A gente está falando de um porta-aviões nuclear com mais de 5.000 pessoas a bordo, caças de última geração e uma escolta de destruidores. É um poder de fogo colossal sendo posicionado bem ali na região. Confrontos entre os Estados Unidos e o Irã não são exatamente uma novidade. Mas por que este momento é visto como o mais perigoso em anos? A resposta parece estar nas pressões, tanto internas quanto externas, que os dois lados estão enfrentando agora. E aqui está o X da questão. Para o regime iraniano, com a economia em frangalhos e protestos pipocando nas ruas, essa luta é vista como uma questão de sobrevivência mesmo. Do outro lado, tem um governo americano que já mostrou que não tem medo de fazer ataques e que fala abertamente em mudar o regime de lá. Basicamente, os dois lados se sentem encurralados. E o Irã, claro, tem suas opções de retaliação. E não são alvos qualquer, não. A gente está falando do coração do poder militar americano na região, o Comando Central no Catar e a 5ª Frota no Bahrein. E ainda tem a opção nuclear da economia, tentar fechar o Estreito de Hormuz. E por que isso é tão importante? Porque 20% de todo o petróleo do mundo passa por essa faixa estreita de água. Tentar bloquear o Estreito de Hormuz transformaria instantaneamente essa crise regional num desastre econômico global. Simples assim. Mas um conflito direto entre Estados Unidos e Irã dificilmente ficaria só entre eles dois. A região inteira poderia ser arrastada para a guerra, criando um verdadeiro efeito dominó com consequências que ninguém consegue prever direito. E aqui vem um ponto bem curioso. Os maiores freios a um ataque não estão vindo da Europa ou da ONU. Vem dos próprios aliados dos Estados Unidos no Golfo. A verdade é que eles têm mais medo do caos que um Irã em colapso poderia causar do que do regime atual. Eles preferem a estabilidade, mesmo que seja uma estabilidade tensa. Além disso, o Irã não luta sozinho. Ele comanda uma rede de grupos aliados na região, o que eles chamam de eixo da resistência. E esses grupos já deixaram bem claro que não vão ficar só assistindo a um conflito de braços cruzados. Isso aqui mostra a provável cadeia de eventos. O Hezbollah poderia abrir uma nova frente de batalha com Israel. Os Houthis poderiam paralisar o comércio no Mar Vermelho. E as milícias no Iraque poderiam começar a atacar bases americanas. O que começa como um ataque aéreo pode se transformar numa guerra regional em múltiplas frentes. E é assim que a gente chega à pergunta final. Com uma frota a caminho, ameaças sendo trocadas abertamente e os dois lados acreditando que a própria sobrevivência está em jogo, a janela para a diplomacia se fecha muito rápido. A pergunta que fica no ar é quem vai ceder primeiro.